Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pela ISCOM Rio de Janeiro. E quem está presencialmente também aqui conosco, temos o Odd, temos a Krishnamayi também aqui no altar. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita, como ele é. Estamos aqui no começo ainda, no capítulo 2, e hoje nós iremos ler o verso de número 29, dando continuidade à leitura feita do verso 28 com a Vrajagopi. Ontem nós tivemos a presença aqui de Chandramukha Swami, que ele também leu aqui o capítulo 2, foi o verso 52, e agora a gente vai voltar um pouco mais aqui para o verso 29. Mas só para a gente se contextualizar, o último verso disse o seguinte: todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e novamente manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Aqui, Krishna está fazendo uma sequência de argumentos por que Arjuna não deve se lamentar. Então, antes de começar, vamos recitar um mantra de invocação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, segundo capítulo, Kastidi enam ashtaya vadvadati tataiva chanyam ashtarya vachaina anya shrinoti isruptapi enam vedana chaiva kastid. Então aqui nós temos uma sequência de repetições da mesma palavra, que é a palavra Ashtarya, Ashtaryavat, que significa espantosa. Então aqui a tradução palavra por palavra diz o seguinte: Ashtaryavat, como espantosa, Pashyati, vê, Kashtit, alguém, Enam, esta alma, novamente, Ashtaryavat, como espantosa, Vadati, fala sobre, Tata, assim, Eva, de certo, Cha, também, Anyaha, outro, Ashtaryavat, igualmente espantosa, Cha, também, Enam, esta alma, Anyaha, outro, Shrinoti, ouve sobre, Shrutva, tendo ouvido, Api, mesmo, Enam, esta alma, Veda, conhece, na nunca, Cha, e, Eva, de certo, Kastit, alguém. Então a tradução diz o seguinte: alguns consideram a alma como surpreendente, outros a descrevem como espantosa, e alguns ouvem dizer que ela é extraordinária, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Repita, por favor. Alguns consideram a alma como surpreendente. Outros a descrevem como espantosa. E alguns ouvem dizer que ela é extraordinária, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Então, antes de dar continuidade aqui no significado, só mandar um alô para a galera que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, que são pessoas bem legais, pessoas bem importantes. Nós temos o meu querido irmão Abai Prasada, nós temos aqui o Angel, que esteve desde sexta-feira aqui conosco. Gostaria de fazer um agradecimento público a ele, porque ele chegou, já estava super cansado, e a gente estava fazendo uma reforma aqui, uma obra, e ele já chegou, ficou até tarde da noite nos ajudando. Então, meu agradecimento aqui ao Angel. Depois, no domingo, ontem, que foi o dia do festival também, o dia todo, assim, nossa, ajudou muito, muito, fez toda uma limpeza em todas as áreas externas, e depois ajudou na cozinha, enfim, ajudou depois.
e hoje teve que voltar para casa e esperamos vê-lo sempre aqui pelo templo. Uma pessoa bem querida, uma pessoa bastante assim, que tem uma postura muito legal com todo mundo. E é isso aí, obrigado, Ângel, que Deus te abençoe. Inclusive a gente deu um apelido para ele, que é o Odd 2, porque tem o Odd que está morando aqui também, aqui o Odd está morando aqui no templo, e o Odd que faz esses serviços também de pegar e dar uma geral, aí a gente vai fazendo outras coisas. Então o Odd teve que ir para casa dos pais, cuidar deles também, aí o Ângel apareceu, aí ele ficou como Odd 2. Também, deixa eu ver, quem está aqui, o Bacta Adriano, todo dia aqui conosco. Não pôde vir ontem, mas com certeza estava em pensamento. E também temos aqui a Fernanda Marques, Hare Krishna. Toda essa turma aqui é do nosso grupo do Lapidar, um grupo bem legal, que é quase uma família já. Na verdade já é, né? Família de Prabhupada. E apareceu aqui também a Suzy. Certo? Então vamos dar continuidade aqui à leitura, tá bom? O significado de Prabhupada diz o seguinte: como a Gita Upanishad é em grande parte baseada nos princípios das Upanishads, não é surpreendente que a seguinte passagem também conste na Katha Upanishad. Então, para quem não sabe, a Bhagavad Gita é chamada de Gitopanishad, porque ela também é considerada uma Upanishad. Prabhupada falou isso lá na introdução. Ele explicou por que a Bhagavad Gita ela é considerada uma Upanishad. Então, o Upanishad, como a gente muito bem sabe, é um grupo seleto de livros. Prabhupada disse que são 108, algumas outras pessoas dizem que são 113, mas a gente obviamente segue assim a Prabhupada. Então, a gente considera que são 108 Upanishads. E a palavra Upanishad é muito interessante. É uma palavra que consiste de 3 partes. Pan e Shad, que assim, a tradução não literal, mas uma tradução mais livre, é como se fosse a gente se sentar assim, próximo de um mestre. Então, o Upanishad é essa ideia da gente se sentar próximo do nosso mestre espiritual, para que a gente possa receber as instruções, que é exatamente o que Arjuna fez aqui com Krishna. Então, a Bhagavad Gita também é chamada de Gitopanishad, certo? Então, Prabhupada ele vai fazer uma coisa aqui que ele faz também em outros versos, porque os versos da Bhagavad Gita, eles aparecem em outras Upanishads, e são versos assim bastante parecidos até com versos do Srimad Bhagavatam. E isso é bem legal, assim, quando a gente vê, quando a gente estuda a Bhagavad Gita, mesmo no sânscrito, a gente vai percebendo a semelhança dela com outros versos. Inclusive já teve um aqui, que é bem no começo do capítulo 2, que é o verso, eu acho que é o verso 16. Só para a gente ver como que é interessante a gente estudar esse mesmo. Como é que é interessante a gente estudar o sânscrito, porque a gente pode conhecer a tradução, mas o sânscrito é muito importante. Por isso que é importante memorizar e saber palavra por palavra. Então tem um verso aqui que fala: Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha, ubayo apidriston tas, tuanayos tatuadarshibhi. Então aqui, ó, Nasato, então tudo que começa com A, com Na, significa não. Sat é a verdade. Então Nasato é aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é temporário. Vidyate significa A, e bhavo significa duração. Então aqui fica Nasato vidyate bhavo. Então nunca há continuidade para aquilo que é material. E o outro verso fala o contrário. Nabhavo vidyate sataha. Então nunca há interrupção para aquilo que é eterno. E também tem um verso, eu esqueci qual é o livro, mas tem até uma canção assim bem legal, que é Om Asato Masat Gamaya Gamaso Ma Jodre Gamaya Mrityum Amritam Gamaya. Então é um verso bastante parecido com esse da Bhagavad Gita, que fala a mesma coisa, que a gente deve se situar naquilo que é eterno. Om Asato Masat Gamaya Asato Ma Jodre Gamaya Mrityum Amritam Gamaya. Então Mrityum significa morte. Então tudo aquilo que não é eterno, aquilo que não é sat,
a gente só vai encontrar a morte, né? Então, esse verso da Bhagavad Gita é muito parecido com o outro. E o verso de hoje também é muito parecido com o verso da Katha Upanishad, que diz o seguinte: Jravanayupi Bhardiyo na labhya Shrivantampi Bhavoyana Vidyuhu Ashrayo Vakta Kushalosya Labdida Acharyosya Gyana Kushalanushita. Então são versos muito parecidos. E Prabhupada continua falando: o fato da alma atômica estar dentro do corpo de um animal gigantesco, no corpo de uma imensa figueira de Bengala e também nos germes microbianos, milhões e bilhões dos quais ocupam apenas o espaço de 1 centímetro, de certo é muito espantoso. Interessante, faz tempo que eu não leio esse significado, e realmente, como é que pode uma única alma dar vida para uma figueira de Bengala? Imagina, né, uma baleia azul que, assim, pelos cálculos, é o animal que é o maior animal que sempre existiu. A baleia azul, ela mede, sei lá, quantos, 25 metros, se não me engano. O coração dela, existe não sei se vocês já viram a imagem do coração da baleia, assim, não de verdade, mas uma representação, e as pessoas andando por dentro, porque é do tamanho de uma sala, assim, o tamanho desse lugar que nós estamos. Então, apenas uma alma, apenas uma centelha divina, uma entidade viva, ela dá energia para toda essa massa. 18,7 metros. 18,7 metros, é muita coisa, maior que um ônibus. A fêmea é maior. A fêmea tem quantos? 21 metros. A fêmea tem 21 metros. 21,7 metros. Imagina, quase 22 metros. Então, assim, imagina, a mesma entidade viva que dá a energia para essa baleia é a mesma alma que dá vida para uma única bactéria. Então, por isso que as pessoas dizem que de certo a alma ela é muito espantosa. Homens que possuem um pobre fundo de conhecimento e outros que não são austeros não podem entender as maravilhas da centelha espiritual atômica individual, muito embora as explique a maior autoridade em conhecimento, que instruiu até Brahma, o primeiro ser vivo do universo. Devido a uma grosseira concepção material das coisas, a maioria dos homens desta era não consegue entender como essa diminuta partícula pode tornar-se tão grande e tão pequena. Assim, os homens veem que em si mesma, quer por sua própria constituição, quer por meio de descrição, a alma é algo maravilhoso. Iludidas pela energia material, as pessoas vivem tão absortas nos assuntos referentes ao gozo dos sentidos que lhes sobra muito pouco tempo para entender a questão da autocompreensão. Embora seja um fato que, sem autocompreensão, todas as atividades acabam sendo uma derrota na luta pela existência. Vou ler novamente. Embora seja um fato que, sem autocompreensão, todas as atividades acabam sendo uma derrota na luta pela existência. Talvez não façam ideia de que se deva pensar na alma e assim dar uma solução às misérias materiais. Nossa, que significado interessante. É importante porque Prabhupada ele está falando sobre um assunto aqui que a gente pode chamar também um outro nome, que é o assunto da fé. Porque, assim, a gente acreditar em algo é um certo tipo de fé. Porque, assim, quando a gente deseja algo, quando a gente vai atrás de um objetivo, a gente não necessariamente tem certeza se aquilo vai dar certo. Então, quando a gente chega numa determinada idade, a gente precisa escolher uma área de conhecimento que a gente vai estudar. Pode ser um curso técnico, pode ser uma faculdade, e a ideia é que depois a pessoa ela vá trabalhar com aquilo. Mas a gente não tem, assim, pelo menos a maioria das pessoas, talvez alguns já trabalhem no campo, mas a maioria das pessoas, elas apenas acreditam que aquilo possa trazer algum tipo de prazer, algum tipo de benefício, mas na verdade a fé que elas depositam
naquele caminho é algo que ainda não é provado, assim, não é verdadeiro. E isso não se limita apenas à questão profissional. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente faz pela questão da fé. A gente se levanta, a gente sai da nossa cama, a gente come, porque a gente sabe que se a gente não comer, a gente não vai conseguir fazer as nossas atividades. A gente precisa, sei lá, pegar um ônibus, precisa pegar uma condução para poder ir para um certo lugar. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo vai fazer assim com que a nossa vida ela tenha um desdobramento melhor. Mas às vezes a gente não tem certeza que isso realmente vai acontecer. E a maioria das pessoas, elas apenas seguem a sua vida por conta da fé. Mas é uma fé baseada numa fé materialista. Porque às vezes a gente pode achar que conseguir determinada coisa, conseguir determinado objeto, aquilo pode nos trazer uma felicidade. E não somente através dos objetos, também pessoas. A gente pode acreditar, se aquele político ele for presidente, se aquele político for governador, etc., ele vai poder fazer com que eu ou a nação possamos ter uma vida mais, digamos assim, mais próspera, mas tudo isso é baseado na fé. E quando aquilo começa a se tornar, digamos assim, se tornar realidade, a gente vai percebendo que a nossa fé ela tem uma tendência ou a diminuir caso a coisa não aconteça, caso aquele presidente, caso aquele trabalho, caso aquele namorado, aquela namorada não nos satisfaça, ou a gente pode cada vez mais tentar acreditar que no futuro isso vai acontecer e a gente vai seguindo um caminho que é praticamente eterno. Porém, a diferença entre a fé material, a fé nas coisas materiais e a fé nas coisas espirituais é justamente isso, que toda vez que a gente deposita a nossa fé em algo material, a gente vai se frustrar. Como eu até ouvi o Prabhu Lokasakis falando esses dias, que iniciar um relacionamento como é que Krishna Maya? A frase? Criar uma religião com Deus falível. Isso, entrar num relacionamento é criar uma religião com um Deus falível. E a gente está sempre criando deuses falíveis. Aquele trabalho, né? A gente pode endeusar, aquilo vai me fazer ser feliz. Se eu conseguir aquela renda, eu vou ser feliz. Se eu conseguir aquela pessoa, eu vou ser feliz. Se aquele meu candidato for eleito, eu vou ser feliz. Se eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz. Enfim, a gente pode expandir para tudo que a gente faz na vida. A gente se levanta querendo ser feliz e a gente vai dormir desejando cada vez mais e mais essa felicidade, e ela nunca chega. Hoje mesmo eu vi uma frase, eu acho que é de Sêneca, que diz que pobre não é aquela pessoa que tem pouco dinheiro, mas sim aquela que tem muitos desejos. Porque a pessoa que tem pouco dinheiro, ela pode estar satisfeita, ela pode estar feliz ali naquela situação. Porém, a pessoa que tem muitos desejos, ela pode ter o mundo todo para ela pode ter o dinheiro todo, mas ela sempre vai querer mais e mais, então a pessoa ela vai viver nessa ansiedade. Então, pobre não é aquela pessoa que tem pouco dinheiro, mas sim aquela pessoa que tem muitos desejos, certo? Então, em contrapartida, ao invés da gente depositar a nossa fé em atividades, em locais ou em pessoas que são falíveis, por que a gente não deposita a nossa fé naquilo que realmente vai trazer uma felicidade duradoura? Exatamente. Então, Krishna, ele tem um nome muito legal que se chama Achyuta. Achyuta significa infalível. Então, Krishna, ele é infalível. Por mais que, digamos assim, imagina, a gente está num relacionamento e está tudo bem, está tudo ocorrendo tranquilamente, mas a gente tem aquela sensação de que as coisas estão indo bem. Mas passa 1, 2 anos, tudo pode acabar. Então, esse nosso sentimento de que está tudo bem, ele pode não ser verdadeiro. Então, a gente vai ficar sempre em ansiedade. Já com Krishna não, com Achyuta não. Por mais que a gente esteja sentindo um sentimento que não seja tão prazeroso, a gente tem certeza que aquele sentimento é aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, digamos assim, se eu quero proteger uma pessoa através somente da minha concepção do que é proteger, do que é a segurança, eu posso, assim, criar vários tipos de
de ambientes para proteger, mas no final das contas a morte ela vai chegar em algum momento e pode colocar quantos guardas quiser, pode colocar quantos muros quiser, que não vai dar certo. Eu gosto muito de uma banda chamada Pink Floyd, eu acho que todo mundo conhece, e o álbum, assim, a música mais famosa dessa banda se chama justamente The Wall, que é O Muro. E quem não sabe, isso é um álbum, é uma música chamada The Wall, que tem as 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3, que é Another Brick in the Wall, outro tijolo no muro. Tem o álbum, mas também tem um filme. E o filme, assim, é muito psicodélico, não indico ninguém assistir, porque é uma loucura, assim, muito psicodélica. Mas eles falam, principalmente o Roger Waters, que é o autor, assim, desse álbum, ele fala sempre sobre esse The Wall, sobre esse muro que está em todos os lugares da nossa vida. Então, dentro de um relacionamento, a gente tenta criar um The Wall, tenta criar um muro de proteção para que a gente fique naquele ambiente ali seguro. A nossa mãe também tenta criar esse ambiente seguro. O próprio Estado tenta criar um ambiente seguro. Tem até a imagem de um juiz, assim, bem caricato no filme. Então, a gente está sempre tentando criar essa proteção, essa zona de conforto, mas a gente sempre vai acabar se frustrando, porque essas seguranças, elas são sempre falíveis. Enquanto que com Krishna, por mais que a gente possa estar numa floresta, por mais que a gente possa estar num local que não tem nenhum tipo de proteção, a gente pode ter certeza que Krishna pode nos proteger, porque ele não está somente envolvido com você, ele está envolvido com todas as pessoas ao redor. Então, digamos assim, se não é para você seguir um certo caminho, Krishna, estando no coração de todo mundo, ele pode fazer a situação completa. Ele não está somente no coração, ele está também em todos os lugares, na chuva, no sol. Então, todos os ambientes ele está. Então, ele realmente sabe o que é melhor. Então, dessa forma, a gente pode seguir 2 caminhos, certo? Que é o caminho da fé material e o caminho da fé espiritual, certo? Mas tanto em um quanto no outro existem 2 tipos de fés, né? Tipo assim, são 2 caminhos e depois tem os outros 2 tipos de fés, que é a fé preliminar, que é aquela fé que a gente tem, a gente quer seguir o caminho, mas a gente não tem certeza. Então a gente precisa amadurecer espiritualmente para poder cada vez mais ter realizações de que aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está praticando, aquilo realmente é verdade. Então, um bom exemplo assim é a questão da felicidade. A felicidade material a gente sabe que está sempre indo para baixo, para cima, enquanto que a felicidade espiritual, por mais que a gente possa estar num ambiente hostil, assim, um ambiente meio complexo, como a felicidade ela é uma coisa interna, a gente não está esperando nada externo, nenhum tipo de resultado, a gente acaba tendo uma satisfação maior, mesmo se a gente passa por algum tipo de dificuldade, certo? Então, a ideia é essa, a gente ter essa fé preliminar, mas a gente precisa fazer com que essa fé, ela deixe de ser preliminar e se torne uma fé científica, se torne uma fé que a gente realmente esteja experimentando para poder ter certeza daquilo que a gente está fazendo. E quando a gente tem essa fé científica, a gente começa a cativar as outras pessoas ao nosso redor. E a gente tem um grande exemplo que é Prabhupada. Ele tinha a fé absoluta, um devoto puro. Então, o que ele fez? Ele foi para Nova York, ele foi para os Estados Unidos e conseguiu cativar através digamos assim, daquele estado resoluto que ele tinha, ele conseguiu cativar todo mundo. Enquanto que se fôssemos nós, assim, tentando fazer o que ele fez, a gente não conseguiria o resultado que ele conseguiu, porque ele já tinha essa fé científica que é baseada na realização, não somente no conhecimento, não somente na especulação, certo? Deixa eu ver que horas são. Nossa, eu falei muito. Vamos lá. Algumas pessoas que estão inclinadas a ouvir sobre a alma talvez procurem boas companhias e vão assistir a conferências. Mas às vezes, devido à ignorância, elas se deixam desorientar e aceitam a superalma e a alma atômica como unas, sem distinção de magnitude. É muito difícil encontrar alguém que compreenda perfeitamente a posição da superalma. A alma atômica, as respectivas funções
e relações delas e todos os seus outros aspectos maiores e menores. E é ainda mais difícil encontrar alguém que tenha realmente extraído pleno benefício do conhecimento acerca da alma e que seja capaz de descrever a posição dela em diferentes aspectos. Mas se de algum modo a pessoa é capaz de entender o assunto da alma, então sua vida é bem-sucedida. Então esse assunto ele é muito importante. Sem a compreensão do que é alma, a gente não vai conseguir alcançar nenhum outro tipo de conhecimento. Por isso que esse capítulo ele se chama Sankhya Yoga. E Sankhya Yoga é o primeiro aspecto do yoga que a gente tem que conhecer, que é justamente a gente fazer a distinção. O que é alma, o que é matéria e o que é Ishvara, ou seja, o que é Deus. Então, quando a gente consegue entender esses três aspectos, tudo vai se tornando mais fácil. E se a gente não entende esses três aspectos, a gente não vai conseguir entender nada. Então, é importante a gente saber o que é Ishvara, o que é espiritual, o que é Deus, o que é Jiva, que são as entidades vivas, nós, e o que é a matéria, que se chama de Prakriti. Então, as pessoas elas confundem muito. Os materialistas eles confundem Prakriti com Jiva, como por exemplo, a pessoa que é materialista, ela acha que a felicidade vai estar nos objetos materiais, vai estar naquele carro, vai estar naquele emprego, vai estar naquela viagem, vai estar naquele presidente que se ele ganhar eu vou ficar feliz. Então o Prakrita ele está sempre colocando a sua energia, digamos assim, o seu desejo, a sua vida em coisas externas. Eu preciso adquirir para poder ser feliz. Então ele confunde a Prakriti, ele coloca a Prakriti como algo sublime, que a gente sabe que não é isso. Já o Gyani, que Prabhupada já falou aqui, o Gyani ele confunde Jiva com Ishvara. Então são três, né? Prakriti, Jiva e Ishvara. Então o materialista ele coloca Prakriti acima de tudo, ele acha que a matéria vai trazer felicidade. O Gyani ele vai fazer uma confusão, ele vai falar que tanto Jiva quanto Ishvara é a mesma coisa. E isso cria um transtorno muito grande, porque, obviamente, isso não tem um fundamento baseado na filosofia. Então, o que acontece? O Gyani, especulador, ele vai achar que a gente, como alma espiritual, nós somos Deus, que nós somos Ishvara, só que a gente se esqueceu disso. Mas, obviamente, se nós fôssemos Deus, nós não ficaríamos envolvidos pela ilusão. Porque se a ilusão é superior, se a ilusão é superior a Deus, então quer dizer que a ilusão é próprio Deus, certo? Porque não pode existir algo que seja superior. Então esse que é o problema da nossa sociedade. 98% das pessoas estão confusas, misturando a matéria com a alma espiritual, e as outras pessoas estão confundindo a alma espiritual com a super-alma, com Deus. Então é importante a gente saber o que são essas três coisas: Prakriti, matéria, Jiva, que são as entidades vivas, e Ishvara, que é Krishna. Cada um desses três aspectos tem um nome, é uma energia, é uma Shakti. E nós, como entidades vivas, somos chamados de Tatastha Shakti. Isso é muito importante a gente saber. Tem uma canção que a gente canta de manhã que fala Yamuna Tata Chara, Gopi Basana Hara, Rasarasika Kripa Moya. E essa parte, Yamuna Tata Chara, é importante. Está dizendo que Krishna ele está sempre na beira do Yamuna. Então, Tata significa estar na beira, significa estar na margem. Então, Tatastha Shakti, que somos nós, entidades vivas, somos Jiva, nós, ora, podemos estar encobertos pela energia material, ora, nós podemos estar encobertos pela energia espiritual. Hoje mesmo eu estive na praia, estava cantando minha japa, e a maré estava enchendo. Então, eu estava parado e eu estava na areia. Mas chegou uma hora que a água começou a passar o limite de onde eu estava. Então, ora, eu estava na areia, ora, eu estava na água. Então, de acordo com a nossa concepção, a gente, ora, pode estar encoberto pela ilusão, pela matéria, achando que a felicidade está na matéria. Ora, a gente, através do conhecimento,
podemos estar no estágio de espiritualidade, realmente no ambiente protegido. Então nós somos Tatastha Shakti, nós podemos ou ir para baixo ou ir para cima, dependendo das nossas concepções e das nossas atitudes, das nossas atividades, certo? Então, para finalizar, no entanto, o processo mais fácil para entender o assunto referente ao eu é aceitar as afirmações da Bhagavad Gita faladas pela maior autoridade, o Senhor Krishna, sem se deixar levar por outras teorias. Mas também é preciso muita penitência e sacrifício, nesta vida ou nas anteriores, para que alguém consiga aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Entretanto, só se pode adquirir esse conhecimento acerca de Krishna através da misericórdia imotivada de um devoto puro. Prabhupada aqui fechou da melhor maneira possível. Ele falou que a alma ela é muito difícil de ser compreendida, mas o caminho mais fácil para entender o assunto é aceitar as informações da Bhagavad Gita, que são dadas pelo próprio Krishna, que é a própria suprema personalidade de Deus. Só que ele fala uma coisa mais, digamos assim, mais elevada ainda, que para uma pessoa realmente seguir o caminho da Bhagavad Gita, realmente seguir os ensinamentos de Krishna, a pessoa precisa ter duas coisas. Ela precisa fazer muita penitência e muito sacrifício nessa vida ou nas anteriores, certo? Então temos que ser pessoas austeras, pessoas que realmente estejam levando a sério. Uma pessoa que não tem uma vida regulada, uma pessoa que tem uma vida assim que digamos assim, não tem um objetivo, ela não faz votos, não é uma pessoa que realmente está trabalhando de uma forma intensa, essa pessoa ela não vai conseguir entender a Bhagavad Gita, não vai conseguir entender a alma, a pessoa simplesmente não vai conseguir entender nada. É importante a gente ser essa pessoa que faz sacrifícios e faz penitências, não no sentido ruim da palavra, porque a gente tem uma concepção errada de sacrifício e penitência, como se fosse algo penoso. Mas não, sacrifício é fazer tudo aquilo que é benéfico para nós nos aproximarmos de Krishna e rejeitar tudo aquilo que é maléfico para nos aproximarmos de Krishna, certo? Então, isso que significa ser austero. E para finalizar, Prabhupada fala que a gente só consegue adquirir o conhecimento acerca de Krishna através da misericórdia imotivada de um devoto puro. O que significa isso? Tem uma canção de Narottama Das Thakura, que ele fala exatamente o mesmo ponto. Ele fala Krishna se tomara, Krishna diteparu, tomara shakati ache. Ele fala, Krishna, ele é teu. Ele está falando com o nome dessa canção é Vaishnava Thakura, que quer dizer ó venerável Vaishnava, ou seja, ó venerável devoto puro. Então é uma pessoa conversando com um devoto puro. Ele fala assim, Krishna se tomara, Krishna é teu, Krishna diteparu, já que ele é teu, você pode dá-lo a mim. Então, Krishna, quando ele está num relacionamento com um devoto puro, com um devoto avançado, ele se dá ele se dá para esse devoto, e esse devoto ele vai ter a capacidade de distribuir Krishna para as outras pessoas. O maior exemplo disso é Prabhupada, claro, porque Prabhupada ele fez justamente isso. Ele veio para o Ocidente e distribuiu Krishna para todo mundo. Só que ele só conseguiu distribuir Krishna porque o mestre espiritual dele deu Krishna para ele. Se não fosse por Bhaktisiddhanta Saraswati, Prabhupada não teria conseguido ter acesso a Krishna. E Bhaktisiddhanta só teve acesso por conta de Gorakshora, Gorakshora só teve acesso por conta de Bhaktivinoda, Bhaktivinoda só teve acesso a Krishna por causa de Jagannatha Das Babaji, Jagannatha Das Babaji e assim por diante. Então é uma linha que vai desde Prabhupada até Krishna. Então essa linha chamada de Parampara é o ambiente onde a gente vai conseguir realmente ter acesso a Krishna, vamos ter acesso ao conhecimento da Bhagavad Gita, e somente dessa forma a gente vai conseguir realmente entender o que é a alma. E é curioso que o caminho não é fácil, mas Prabhupada fala, o processo mais fácil é esse. Então, esse é o processo mais fácil, mas mesmo assim não quer dizer que o processo seja tão fácil. No começo é muito difícil, mas depois começa a ser bastante prazeroso.
Então é isso, esse assunto é muito importante, a gente precisa, esse é o beabá da Bhagavad Gita, o beabá do conhecimento védico, saber o que é alma, saber o que é matéria e saber o que é Deus. Se a gente não souber o que são essas três coisas, a gente não vai entender nada sobre os Vedas, não vai entender nada sobre a Bhagavad Gita, a gente vai fazer uma miscelânea, vai fazer uma mistura, vai fazer uma bagunça toda, certo? Então é isso aí, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser manter. Só um comentário. Comentário do ódio aqui. O senhor falou sobre um personalista que acha que é Deus, só que está esquecido. Sim. Só que Krishna fala no Bhagavad Gita que ele é o único que lembra do que aconteceu no passado. É. E a gente não lembra, né? Isso já quebra todo o argumento, né? Exatamente. Então é isso, o Odd falou aqui que no capítulo 4, Krishna, ele começa falando... Assim, o capítulo 4 é interessante, porque o capítulo 4, Arjuna não faz nenhuma pergunta, porque geralmente todo capítulo começa com Arjuna fazendo uma pergunta sobre algo que Krishna falou no capítulo anterior. Mas o capítulo 4, justamente Krishna, Arjuna não faz pergunta, Krishna ele toma a atitude de falar coisas além daquilo que Arjuna estava esperando, que é algo superior. Então, Krishna fala, eu ensinei esta imperecível ciência do Yoga, Deus do Sol. Aí o Deus do Sol foi passando essa ciência e aí ele fala, tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos, posso lembrar-me de todos eles, mas tu não podes. Então é justamente isso. Então Krishna, ele lembra de tudo. Ele, entre aspas, nasce aqui na Terra. Ele se coloca nessa posição de uma forma que ele é até superior, porque ele não vem como Deus e só desce numa luz. Não, ele cria também um ambiente onde ele mesmo vai nascer e ele vai fazer certos tipos de atividades. Então é algo muito sublime. Krishna, ele está tão além da ilusão que ele cria uma própria ilusão em cima da ilusão. Então, assim, é uma viagem a gente achar que podemos chegar perto de Krishna. Nós somos iguais a Krishna em qualidade, mas em quantidade não existe possibilidade de comparação. Então, mais uma vez, quero mandar um alô aqui para a galera que está nos acompanhando. Temos aqui quem apareceu, a Lorena. Temos o Henrique. Henrique não veio ontem, Henrique perdeu, a festa foi muito boa. Mas é isso aí. No domingo que vem temos Purushatraya Swami aqui. O programa vai ser mais cedo, vai ser às 5 da tarde a palestra, tá bom? Então a gente tem que chegar mais cedo. Também temos o Maurino, sim, que tá aqui com a gente. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou, que continuou do começo até o final. Temos a Nanda Krishna também aqui. A Fernanda Marques ficou até o final. Bacta Adriano, meu irmão, meu querido Abai Prasada também, desde o começo. E também temos o Zuri. Então é isso aí, galera. Amanhã, 4h30, temos a transmissão do Mangalarati. E amanhã, terça, temos a leitura da Bhagavad Gita com a Krishna Mai, se não me engano, Krishna Mai. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Já, Krishna Prabhupada.